Nossa, isso. Oi, querido. Oi, boa tarde, Ingra. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Tudo Prazer, bem? viu? Tá aí com sua máscara, né? Tá certo. É, Ivan Cultural, estou aqui também com meu irmão, e ele me assessora aqui, me ajudando nessa entrevista contigo. E eu queria começar apresentando aos nossos seguidores essa grande atriz, escritora. Esse ano ela está lançando o seu primeiro livro de ficção, né? Que é A Natureza Oculta e Iluminada. Ela já tinha lançado, isso, obrigado, Natureza Oculta e Iluminada, ela já tinha lançado um livro em 2016, né, Ingrid? Que era o que foi o medo do sucesso, a vida nos palcos, no cinema e na televisão, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Eu queria começar essa conversa com você falando sobre essa viagem do autoconhecimento que representou, cujas experiências você relata nessa trajetória ficcional do livro. Fala um pouquinho para a gente da natureza oculta iluminada. Iluminado. Tô até tirando o plástico aqui, ó, para ele aparecer mais. Ah, claro, fica à vontade. Isso mesmo. Tá linda a capa, linda a capa. Lindo, né? É uma personagem da história. Você tá me Uhum. ouvindo bem, amado? Você Tô, tá tô tudo ouvindo bem. certo? Tudo certo. Tá. Então, esse processo eu tenho vivido já, enfim, há uns 8 anos, que é um processo assim de um estudo mais profundo de autoconhecimento, né? Surgiu Uhum. justamente no momento que eu estava emocionalmente abalada, né? Que eu estava me sentindo fragilizada, que eu estava. Estou até vendo aqui que as pessoas estão chegando. As pessoas estão chegando aqui. Bem-vindos a todos. Tem uma galera aqui Bem-vindo. chegando. Bem-vindo. Espero que vocês gostem, participem. O Rogério já começou mandando bala, perguntando aqui Uhum. como é que foi a realização desse segundo livro, que é A Natureza Oculta e Iluminada. Então, é um processo que começou há mais ou menos 8 anos. Eu estava dizendo para o pessoal, para o Uhum. Rogério e todo mundo aqui. E foi uma necessidade que eu tive de entender de uma maneira mais profunda a vida e o sentido da Uhum. vida. E entender, né, o que seriam os medos que eu estava enfrentando naquele momento, buscar um caminho para curar esses medos. Então, eu comecei um processo assim de realmente querer olhar para todas as De crenças, mergulho interior, né? De mergulho mergulho interior. interior, para olhar Uhum. todas as crenças limitantes que eu carregava. E hoje eu sei, né, que de fato somos nós que construímos a nossa realidade, né, dependendo das Uhum. crenças, se são Uhum. crenças limitantes, se são crenças libertadoras. E a gente, no momento que entra nesse estudo profundo de nós mesmos, a gente pode acessar essas crenças e transformar, né? Porque essas Uhum. crenças, na verdade, foram plantadas em algum momento da nossa vida, geralmente na primeira infância, que Sim. é um momento da nossa vida que a gente esquece, que a gente perde o acesso. Por isso que é tão perigoso, É. é muito delicado esse momento da vida, né? Da primeira É. infância. Porque dependendo de um descuido, de uma fala mal colocada, a Ele pessoa deixa pode. marcas profundas, tanto positivas como negativas, para toda a vida, né? Exatamente, a pessoa carrega às vezes uma frase para a vida inteira e o pior, de maneira inconsciente. Então, é Uhum. como se aquela frase determinasse uma visão de mundo e uma visão sobre ela mesma, e ela fica carregando aquela crença sem nem ter consciência de que carrega aquela É crença. verdade, é verdade. Nesse processo, eu percebi assim, que eu tinha muitos medos. E aí escrevi o primeiro livro, O Medo do Sucesso, que é o Uhum. medo da exposição, é o medo da expansão, é o medo de crescer, porque é muito mais confortável, é muito mais seguro ficar numa zona de conforto, né? É Uhum. muito mais seguro ficar ali no espaço que você já conhece, mesmo que seja uma zona de conforto desconfortável. Sim, sim. Sempre é, né? Assim, graças a Deus tem uma hora que É. a zona de conforto fica muito desconfortável. E Uhum. aí a gente começa a se mexer e a ter angústia e a perceber que tem alguma coisa a ser
entendida de uma maneira mais profunda. Uhum. Então, aí eu escrevi o É um processo de individuação, né? Sim, Como o exatamente. Jung, né, colocava também. Que o Jung traz, né? Eu gosto muito dele. Inclusive, no segundo livro, Na Natureza Oculta e Iluminada, tem uma frase de abertura da história, é de Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É. Eu gosto E muito tem, e dessa tem uma frase. linda, linda, e tem uma que tem tudo a ver com o que você acabou de me dizer. E tem uma frase no Memórias, Sonhos e Reflexões que ele diz assim: minha história é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo que nele repousa aspira a tornar-se acontecimento. E olha o seu livro aí. Exatamente isso. A gente vai construindo a nossa realidade de acordo com o que está no inconsciente, né? Assim, Perfeito. algumas crenças a gente tem acesso, são conscientes, mas as crenças mais determinantes da nossa vida estão mergulhadas nessas águas profundas. Então, É assim, verdade. a maioria das pessoas, e eu posso falar por mim, passei a maior parte da vida um pouco fugindo, né, de Uhum. visitar esses porões do meu ser, né? Porque Sim. é assustador, né? É. Não tem só luz e coisas boas Não. e potencialidades, né? Tem muitas partes nossas que são as partes que a gente quer esconder, que a gente tem vergonha, que a gente não quer admitir. Só que Exatamente. só que o bacana, Rogério, é que nesse processo a gente vai descobrindo que essas partes sombrias, né, indesejáveis, que causam vergonha, essas partes não têm nada de ruim ou que Não, precisa não. ser medo, né? Uhum. Elas fazem parte do nosso ser. Muito pelo contrário, no momento que a gente acolhe, que a gente aceita e se reconhece como bonito e feio, luminoso e sombrio, Exatamente. sei lá, diabo e divino. É, No momento que a gente se reconhece como tudo isso ao mesmo tempo, a gente começa a se pacificar internamente. A gente é. começa a nos conectarmos com uma força real, né? Porque a gente não está mais fragmentado. Então, É. basicamente, respondendo a sua primeira pergunta, Uhum. o que aconteceu nesse processo foi que eu descobri que eu estava completamente fragmentada, completamente longe da minha verdade, do que eu Uhum. realmente era, assim, cheia de partes que eu renegava, que eu tinha vergonha, que eu não queria olhar, os medos, eu botava máscara para disfarçar esses Uhum. medos. Então, o primeiro livro foi, assim, já um processo de cura, e o segundo Uhum. livro, A Natureza Oculta, aqui o primeiro, eu tenho o primeiro também. Tem um livro, tá. Eu estou com uma Ah, livraria, né? lindo, lindo. Não, tá lindo, lindo. Hoje eu Agora, hoje eu peguei alguns desses. agora, Sim, Ingra, nessa questão do medo do sucesso, você teve uma repercussão muito grande com o teu personagem, a Madeleine, no Pantanal, né? Então, dali depois, Ana Raiz é Trovão, quer dizer, você estourou nos anos 90, não só mostrando o seu talento artístico, mas como uma musa. E sempre que você se torna uma musa, você atrai a projeção das pessoas, né, que projetam o que elas imaginam de você sobre você. Será que esse medo do sucesso não foi isso? Você ter, de repente, a tua intimidade, a tua privacidade tão invadida por, de repente, sabe, milhares de pessoas que você não faziam parte do teu cotidiano? Isso te assustou? sim, sem dúvida, assustou, porque, enfim, eu cheguei no Rio e comecei a fazer teatro, né? Eu nunca tinha Uhum. feito, quer dizer, vinha da dança, então eu subia nos Uhum. palcos para dançar, me apaixonei pelo teatro, comecei a fazer, e eu não pensava que eu ia fazer televisão, assim, na minha Uhum. cabeça eu ia ficar, sei lá, 10 anos, eu tinha mais ou menos esse número, né? Vou ficar 10 anos fazendo teatro. E um dia, talvez, quem sabe, eu vá para a televisão. Até porque naquela época a televisão não lançava muita gente nova. Então, assim, Sim. para você fazer um papel de destaque na televisão, era uma luta, assim. Era só quem É. era conhecido, quem já era É. consagrado. Tinha Uhum. todo, né? Era outro contexto, bem diferente. Aham. E É. aí eu tive a sorte, né? E sei lá o que mais, né? O universo conspirou
para que nos meus primeiros trabalhos, por força da circunstância, por estar trabalhando com um diretor que gostava de lançar pessoas, como Luiz Fernando Carvalho, na Tieta, que foi minha primeira novela. Então, Luiz Fernando fez questão de botar pessoas novas no primeiro capítulo. Isso não era uma coisa comum. Investiu em novos talentos, né? Exatamente, mas não era uma prática comum para as emissoras. E aí, no Pantanal também, eu fui, porque também não existia um acesso aos atores consagrados. Os atores consagrados estavam todos na Globo, contratados. Então, o Simão Jardim resolveu, falou, tá bom, então não tenho ninguém não, assim, mas tem pouca gente conhecida e pouca gente nova. Então, foi o universo que conspirou mesmo, né? Assim, tem a ver com uma sintonia de vibração de quando alguma coisa precisa acontecer. E naquele momento precisava dessa inovação, né? E tinha uma boa história a ser contada, né? Quando você tem uma boa história a ser contada e atores com garra, você se torna pioneiro, né? E atores talentosos mesmo. Hoje eu vejo, esse cenário mudou, então hoje eu vejo assim com muita alegria que todas as emissoras lançam pessoas novas, às vezes até no papel protagonista, né? É verdade. Hoje tem um investimento nos produtores de elenco, e esses produtores de elenco são peças fundamentais na teledramaturgia. Assim, tem um olho clínico muito apurado para descobrir novos talentos no Brasil todo. Então, também uma coisa que era muito daquela época é que tudo acontecia em Rio e São Paulo. E eu fui passar as férias e por isso tudo aconteceu. Mas as pessoas que não iam para Rio e São Paulo não tinham como se conectar com essa oportunidade. E aí hoje também tem isso dos produtores de elenco irem em todas as regiões do Brasil, procurar novas pessoas, novos talentos. Então é muito bom ver que ocorreu mesmo essa transformação. Mas sim, respondendo a sua pergunta, a resposta é sempre assim. Não, mas é bom, a gente faz uma viagem assim, de vários temas. Então, assim, respondendo sua pergunta, eu não imaginava que em 2 anos eu estivesse fazendo TV e fazendo coisas assim que foram fenômenos, que chamaram muito atenção. Então, eu me assustei. Eu confesso que eu não estava preparada, assim, nem emocionalmente, nem, enfim, eu não tinha preparado na minha cabeça essa possibilidade, porque eu não fui para o Rio para ser famosa, eu não me tornei artista para ser famosa, eu sou de uma família de artistas, meus pais são artistas, eu cresci fazendo arte no quintal do sítio que eu cresci. Então, assim, para os amigos, para os familiares. Então, assim, meu universo, minha plateia era uma plateia muito pequena, muito íntima. Então, assim, quando eu me vi exposta, né, para um país do tamanho do Brasil, foi assustador. Mas é porque eu não tinha preparo, né, emocional para lidar com isso. Hoje eu vejo muitas pessoas jovens tendo uma tranquilidade para lidar, porque, de fato... Eu já começo meio que praticar isso nas redes sociais, né, na internet. A internet fez com que trouxe uma naturalidade da tua exposição pública, né? Ah, bom, agora sim. Agora sim, é interessante você trazer isso, porque eu andei já sentindo que isso realmente ocorreu, apesar, né, de toda uma carreira, né, sei lá, de quase 40 anos expondo, seja na câmera, seja no palco, seja pessoalmente, que eu também gosto dos encontros pessoais com o público. Apesar de décadas me expondo, justamente a internet, as lives, né? Esse ao vivo que às vezes está atingindo muita gente e está, de fato, foi isso que começou a trazer para mim uma entrega, uma confiança de que eu vou dar conta. Porque a gente vivo, né? Tudo pode acontecer no ao vivo. O teatro é isso. Só que no teatro a gente ensaia há muito tempo. Então, assim, no teatro você entra ao vivo, mas você está fazendo uma coisa que você ensaiou meses. Então, assim, tem uma segurança, tem uma previsibilidade. Mesmo que alguma coisa saia... Sempre
que vai sair diferente, mas você tem uma margem de controle. No ao Sim. vivo da internet, você não tem margem de controle nenhum. Assim, e eu gosto muito disso, porque eu também tenho uma tendência de buscar uma perfeição, ou pelo menos tinha, né? Porque eu estou desconstruindo isso. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi a fazer muitas lives. Agora até eu tenho feito menos, porque eu precisei ter mais tempo para outras coisas. Mas assim, no início da quarentena, eu fazia 2 lives por dia. E uma das coisas que eu buscava era justamente ter um assunto, um tema para eu desenvolver, mas eu exercitar essa capacidade de confiança, de que eu vou dar conta e que o encontro por si só vai trazer conteúdos interessantes para todo mundo que está na roda. Então, isso tem sido um exercício muito interessante, assim, de soltar um pouco, né? O Tal fala isso. A gente é muito apegado ao controle. Ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Não sei como tem Aquele que ser. perfeccionismo, né? E você, em relação à literatura, por exemplo, você sempre gostou de escrever e sempre escreveu. Você poderia dizer que nesse segundo livro seu, você cada vez vai se sentindo mais à vontade com essa entrega à atividade literária, pela qual você também tem amor? Eu estou tendo muito prazer em escrever. Muito, muito, muito. Tanto que uma coisa interessante é que, assim, continuo amando atuar, claro. Assim, a atuação é uma paixão, mas foi uma paixão que chegou e ficou, assim. Eu desenvolvi um amor e tenho uma admiração por esse ofício muito grande, porque justamente é o estudo da natureza humana, né? O ator, ele precisa desse alargamento interno, dessa aceitação das diferenças, de todas as possibilidades. Então, aqui é um exercício de ser humano, é um exercício de ser e estar na vida muito potente, né? Mas é interessante porque antes da escrita, né, antes de lançar o primeiro livro, como eu tinha muito medo de escrever e de me expor, quando eu escrevia, eu não assinava. Ou seja, eu não olhava para a escrita como um ofício. Eu não olhava como um meio de me comunicar com as pessoas e de profissão, de sobrevivência. Eu não olhava nesse lugar. Era uma certa arrogância que eu tinha com o próprio dom, né? E aí, hoje, quando eu não estou atuando como atriz, eu não fico aflita de não estar produzindo alguma coisa criativamente, porque eu tenho a escrita. E a escrita só depende de mim. Então, isso é muito bom, assim, isso me trouxe uma tranquilidade e uma paz de que eu posso criar em qualquer momento. Assim, essa ebulição criativa que eu acho que todo artista tem, encontrou um canal de vazão assim constante, que é a própria escrita, né? Então, assim, esse segundo livro foi bem diferente do primeiro, porque no primeiro foi uma coisa assim muito catártica, que eu precisava Um desabafo, né? mentira. Precisava botar para fora, estava presa, entalada na garganta, né? Então, assim, eu escrevi muito rápido, em menos de 4 meses eu escrevi. 6 meses depois que eu comecei a escrever, ele já estava sendo lançado. Então, assim, um turbilhão de surpresa. Foi êxtase, assim. Esse também está sendo, mas de uma maneira diferente. Porque o fato de ser ficção, eu precisei elaborar várias vezes. Eu fiz leituras com um amigo que é de literatura, o Emanuel Mirdá, mas que não está tão inserido nesse universo do autoconhecimento. Então, o Mirdá era um ouvinte que me questionava quando ele não entendia alguma coisa. Isso para mim é importante, porque eu não tenho uma pretensão literária, mas a minha grande pretensão é, de fato, me comunicar com as pessoas, né? Compartilhar meus processos de despertar, né? De acordar para um sentido mais profundo da vida e do ser e dos dons, o que é que eu estou fazendo aqui. Então, toda essa vivência, todo esse processo de descoberta está nesse segundo livro. Porque aí, nesse segundo livro, eu me senti mais encorajada a falar desses processos mais íntimos,
Assim, eu perdi um pouco o medo de falar mesmo, né? De compartilhar. E aí eu, assim, abri mais ainda a minha intimidade. Fazer isso, eu resolvi fazer ficção, porque aí eu não tô, né, me expondo tanto, nem tô expondo Sim. as pessoas. Falando na terceira pessoa ali, né? Os personagens, através dos Não, personagens, né? eu falo na primeira Sim. pessoa, porque toda a investigação é do mundo interno dos personagens. E Sim. aqueles personagens sou eu já tenho dito isso. Mas, assim, à medida que as vivências internas são reais e eu passei por tudo aquilo, a circunstância externa é fictícia. É uma criação minha. Então, assim, as questões, né, as problemáticas são reais, mas Aham. eu inventei outra história, eu criei outra historinha para falar daqueles processos internos, entendeu? Aham. Então, aí dessa maneira, eu não preciso também expor as pessoas da minha vida, né, da minha Aham. convivência. Aí cada uma com as suas características próprias de personagem. A Yara, né? Que é uma jovem atriz, né? Que vive um momento A Yara Fu, caótico da vida. E um detalhe que eu notei, não foi uma coisa que eu reparei, mas não sei se corresponde à verdade. Alva mãe e a sua mãe é Alba. você E foi Ângelo, muito, você foi na mosca, hein? não é? Contar essa história que eu não contei para ninguém ainda, em primeira É. mão. Ninguém tinha me feito essa pergunta também, ninguém tinha tido um olho clínico. Para falar a verdade até, Rogério, as pessoas nem começaram ainda a receber o livro, né? Só quem Sim, comprou sim. o livro virtual, que é claro, por causa do isolamento, o correio está É, demorando muito. Então, assim, é, eu fiz uma demora. pré-venda e, por exemplo, em quase 100 livros, eu consegui hoje finalizar metade dos envios. E as pessoas vão Opa, que legal. demorar aí 10 a 15 dias para receber. Então, assim, Sim. poucas pessoas leram o livro, mas você. É. Então, a ideia, no primeiro momento, eu pensei em colocar o nome dela Alba, que é o nome da minha mãe. Só que quando eu já fiz essa leitura com o meu amigo Mirdá, ele me questionou isso. Ele falou: Ingra, você vai colocar o nome de uma pessoa que é da sua família? Assim, ele questionou, ele Sim. achou que isso. O nome Alba tinha tudo a ver, né, com a É, é. personagem. Mas Aham. aí eu concordei com ele um pouco. Eu falei: tá bom. Então é porque, de alguma maneira, você compromete, né? A Alba é minha mãe, né? Uhum. Então, assim, eu queria um nome que trouxesse uma ação de luminosidade, É. eternidade. Então, como alba e alva tem o mesmo sentido na raiz da palavra, né? De Aham. alvura, de brancura. Então, aí eu resolvi botar Alva Mãe. Mas o primeiro nome que eu pensei foi Alba, o nome da minha mãe, mas eu não botei porque para não comprometer. E uma coisa que eu achei muito bacana também, os três personagens com a letra A, começando pela letra A. Isso, E dentro do universo da mitologia, de tudo, do próprio. Oi, eu acho que travou um pouquinho. Mas já vai voltar. Oi, tá me ouvindo? Oi, voltou, né? Tá. Então, o que eu estava lendo? Que a letra A ela tem um simbolismo muito grande, né? Então, pessoas que trazem o A no nome, principalmente começando o nome, eles carregam uma ideia de força, de liderança, de poder. E você poderia dizer que esses três personagens, cada um à sua maneira, vivem essa liderança, vivem esse poder? Interessante isso. Eu coloquei a letra A nos três, porque na última página tem uma surpresa. Ah, tá. Então não vamos dar Para não dar um spoiler. spoiler. Mas eu gostei dessa informação que você trouxe. Eu não sabia sobre a letra A. É. Inclusive tem um livro do Jorge Luiz Borges. Tem uma coisa, ó, o alfabeto hebraico, o Aleph é representado como desenho da cabeça de um touro. E o touro, essa representação física do touro, da cabeça do touro, simboliza força, poder e liderança. E por coincidência, o Aleph também é uma obra muito consagrada do Jorge Luiz Borges,
em que ele mergulha nesse universo latino-americano do realismo mágico. Então você vê como é que as coisas, o Jung, a sincronicidade, né, coincidências Sim, significativas. é o inconsciente coletivo também, O né? inconsciente coletivo, né? As terapias fenomenológicas, elas lidam com esse campo unificado, né? O campo mórfico, que é essa rede de informação que rege cada espécie. Então, é exatamente isso que você está falando, é o inconsciente coletivo. E, assim, muitas vezes a gente percebe que em várias regiões diferentes do mundo, uma mesma ideia começa a florescer na mesma época em regiões diferentes. Então, é muito isso. Eu acessei essa informação de uma outra maneira, mas não estava no consciente. Não estava no consciente. Agora, Ingrid, eu queria falar também de uma grande paixão na sua vida, talvez a primeira que te levou às outras formas de mídia, que foi o cinema. Porque você descobriu o cinema através de um curta-metragem dirigido pelo seu pai, Chico Liberato. Né? O nome do curta era Ementário, de 1973. Fala um pouquinho como essa emoção e quando a gente acompanha você nas redes sociais, o carinho, a troca, a sinergia que existe entre você e o seu pai é comovente, né? A gente fica ali emocionado de ver aquela relação. Como é que foi para você? Em que a figura do Chico Liberato, artista e pai, influenciou na sua carreira? Influenciou totalmente, né? Assim, meu pai tem uma coisa assim com a gente meio de pai-herói. Então, porque ele sempre foi, né, pioneiro, desbravador, muito carinhoso com os filhos. Talvez por ter tido na vida dele um distanciamento do pai, ele sempre valorizou muito essa relação com os filhos. E o fato dele ser artista, ele sempre trabalhou em casa, né? Salvo alguns períodos da vida dele que ele dirigia, né, o MAM, o Museu de Arte Moderna da Bahia, mas ele sempre buscou privilegiar o trabalho em casa. A gente morava no sítio, mas aí tem o papel da minha mãe também muito atuante, porque minha mãe sempre teve esse projeto de educar os filhos em casa, né, de fazer teatro, de trazer músicas inovadoras, né, de trazer um pioneirismo na linguagem artística. Então, eu não tive televisão em casa até meus 12 anos. Minha mãe chamava televisão de máquina de fazer doido. Então, mesmo quando ela botou televisão em casa, a gente só podia assistir uma porcaria por dia. Ela não deixava não deixava a gente... Era a dose certa. Então, assim, os dois são muito responsáveis pelos 5 filhos terem se tornado artistas, né? O mais novo é advogado, mas escreve livro, toca, canta, compõe. Então, assim, é todo mundo artista mesmo. Então, assim, meu pai sempre teve essa influência muito grande na nossa vida. E esse primeiro filme, o Ementário, fazia parte de um trabalho dele de arte moderna, de bienal, de arte de vanguarda, um movimento nacional que estava acontecendo na época. E aí ele usava, eu brinco que ele usava, né? Porque a gente era pequena, né? Nem sabia o que aquilo significava. Eram uns vídeo arte, assim, umas coisas meio né? Muito vanguarda mesmo, assim, que a gente nem entendia bem, mas a gente achava divertido participar. Mas depois eu fui me apaixonar mesmo, foi pela dança, né? E até meus 20 anos eu fui muito conectada com a dança, né? E uma paixão, até descobrir o teatro. Mas sem dúvida, assim, para mim seria muito estranho se eu fosse alguma coisa que não fosse ligado à arte, à expressão da alma. Assim, eu não me vejo fazendo alguma outra coisa. Eu até poderia fazer, não que eu não fosse capaz de fazer, mas seja o que for, por exemplo, sei lá, se eu fosse uma jardineira, eu ia querer inventar alguma coisa, sabe? Assim, se eu fosse uma costureira, sei lá, qualquer coisa que eu fizesse, eu ia precisar me expressar artisticamente naquele trabalho. E eu acho que isso é bem interessante, né? Eu acho que cabe arte em qualquer profissão. Claro. E, por exemplo, tendo sido a dança também uma grande atração que você teve pelo mundo artístico, você tentou alguma vez na sua carreira integrar
a dança com o teatro? Sim, sim. Tem uma peça que eu faço aqui em Porto Alegre que chama Inimigas Íntimas. E a gente tem vários númerozinhos com dança. Sou eu e a Fernanda Carvalho Leite, que é uma atriz aqui de Porto Alegre. A gente reveza o tempo todo as personagens no palco, sem sair do palco. Então, às vezes, a gente faz personagem, as coreografias. Então, assim, primeiro que a dança me trouxe e... O áudio ainda foi um pouquinho, aí tinha congelado o final. Agora destravou. E dança me trouxe uma consciência corporal muito interessante, né? Então, assim, eu sinto muito as coisas através do corpo e a postura também em cena, ela é transformada, ela é moldada com bastante facilidade, porque tem essa consciência corporal, assim, eu tenho o meu corpo também como linguagem, né? Eu sempre trabalhei o corpo, então, assim, é fácil eu acessar a expressividade do meu corpo. Então, isso me ajuda muito como atriz. E é muito bom poder usar a dança, assim, ser uma atriz que é capaz de dançar. Eu gosto de ter essas possibilidades, né? Essas ferramentas. E dentro do cinema, você depois criou uma carreira também muito bonita. Em 1999, você trabalhou em Dois Córregos, né? Que teve o seu desempenho premiado nos festivais de Cuiabá e de Santa Maria da Feira, em Portugal. E depois tivemos Valsa para Bruno Stein, em que você contracenou com o nosso saudoso ator Valmor Chagas, né? E que lhe deu o Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado. Como foi para você esse processo e na hora ali da expectativa de saber que você estava sendo premiado por um trabalho tão sensível e tão bonito? É muito bom isso, né? Eu não faço nada pensando em prêmio, mas eu acho que eu não sei, acho que eu tenho sorte também com prêmio, porque eu já tive alguns trabalhos em cinema que eu fui premiada, longa e curta, né? Esses são os prêmios mais importantes e são os trabalhos onde teve também mais críticas elogiando e tal, por isso que eles ficam em destaque. Mas, assim, de alguma maneira, eu sou atraída para trabalhos que depois fazem uma carreira, depois, de alguma maneira, deixam sua marca, né? E uma das marcas, às vezes, é um prêmio, né? Que um ator recebe, ou que o projeto como um todo recebe. Então, é muito bom, assim, eu sinto os prêmios como uma confirmação de que eu estou no meu caminho, né? De que eu estou me comunicando com o público, de que eu estou fazendo o meu trabalho de uma maneira que toca os corações também. Então, assim, é muito bem-vindo, assim. Para mim é uma confirmação importante quando uma pessoa, né, fala que o meu trabalho ressoou, que tocou o coração, quando recebe um prêmio, enfim. Quando essas respostas, esses ecos do que eu faço vêm para mim, voltam para mim, eu me sinto alinhada com o meu propósito, com o meu dom, né? Porque eu acho que seria muito estranho se eu tivesse a fim de falar só para mim mesma, né? Eu acho que o artista tem essa vontade, esse desejo de se comunicar, né? De expressar a alma com o objetivo de se comunicar. Porque senão nem faria sentido, né? Toda a entrega e toda a visceralidade dos trabalhos. Mas com relação ao cinema, foi muito especial quando eu fiz Dois Córregos, porque quando eu cheguei no Rio e comecei a fazer televisão, o cinema brasileiro estava no início de uma grande parada, porque o Fernando Collor de Mello tinha ganho a presidência e a primeira coisa que ele fez foi fechar a Embrafilme. Parou um pouquinho, mas já vai retornar. Voltou. Vai e volta. E aí ele fechou a Embrafilme e assim vários processos, né? Vários sistemas de financiamento naquele momento foram bloqueados e as pessoas pararam de fazer cinema.
E aí eu amava assistir cinema, assim, era uma grande consumidora de cinema. E eu pensei, caramba, eu quero muito fazer cinema. O meu desejo de fazer cinema era tão grande que as coisas que eu fiz em televisão eram muito cinematográficas, como foi Tieta, como foi Pantanal, foi Ana Raio. Então, assim, eu me sentia fazendo cinema, mas ainda não é cinema, né? Então, aos poucos, né, a produção brasileira foi voltando, né, com Carlota Joaquina, e aí vieram outros filmes ali na sequência. E Dois Córregos já foi dentro desse período da retomada. No final da década de 90, foi em 99 que ele foi lançado, a gente fez 1 ou 2 anos antes. E para mim foi muito importante, porque eu tinha tido uma consagração na televisão, mas eu estava inaugurando um novo movimento que era no cinema. Então, olha que coisa especial, assim. Foi o primeiro filme, eu tinha feito O Cangaceiro, o primeiro filme, assim, que eles viram muito, porque era de um diretor, Carlos, um diretor muito respeitado, muito querido, muito inovador. Então, assim, foi quase um primeiro passo muito bem dado dentro do cinema. E esse filme também me abriu portas para fazer vários outros. E eu nem fiz assim tantos filmes quanto eu gostaria, mas eu admito que a maioria... Voltou. Voltou, é. Aí, Voltou. enquanto teve uma hora enquanto você estava conectando, estava lendo aqui a Débora falar, ó, fizeste trabalhos muito bonitos pela TV e cinema. Agora, essa tua nova proposta é ainda mais o papel do artista de se comunicar, é feito com maestria. Obrigada, Débora. Mas é isso. Assim, é uma necessidade de comunicação, né? Assim, eu preciso compartilhar meus conteúdos. E nesse caso até, Débora, e cada um que está aqui com a gente nessa roda de conversa, nesse caso agora de escrever livro, obrigada, não é só uma necessidade de comunicação como artista, é uma necessidade de compartilhar meus processos de autoconhecimento, porque o que eu vejo é um mundo desabando, um mundo ruim, um mundo que não estava mais suportando, que a gente não estava mais suportando, esse mundo que a gente mesmo construiu, né? Um mundo de desigualdade, de separação, de miséria, de desamor, de desunião. Então, assim, a gente construiu um mundo e está na hora de mudar, está na hora de reconstruir esse mundo de uma outra maneira. Eu sei que isso está na nossa mão. Então, assim, à medida que eu vou enxergando essa realidade, essa verdade de que somos nós que construímos o nosso mundo e a nossa realidade o tempo inteiro, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, assim. Agora já não é mais nem só a necessidade de me comunicar como artista, mas é essa necessidade de acordar as pessoas e falar, galera, a gente tem esse poder, porque olha o que a gente fez com esse planeta que é um paraíso. A gente transformou um planeta que é um paraíso no inferno. Então, assim, isso é o poder da ação humana no planeta. Se a gente criou essa coisa tão desagradável, e não falo que tudo é desagradável, tem muita coisa boa, mas se a gente está manifestando aspectos tão desagradáveis, nós somos capazes de transmutar esses aspectos de nós mesmos. A gente é capaz... verdade. A Débora falou. E a internet, Ingrid, não sei se você concorda comigo, aflorou muita coisa boa do ser humano, mas também todo um lado sombrio que ele não tinha conseguido trabalhar antes. Quando as pessoas... Né? A internet mostrou um outro lado do ser humano, assim como agora esse contexto da pandemia também. A gente tem atitudes solidárias maravilhosas, mas a gente também vê aí pelas ruas, né, o pessoal sem respeitar o contingente, né, de ficar em casa, as recomendações. Oi, travou de novo. Oi, vai voltar.
Oi. Sem respeitar o distanciamento social, né? Então, quer dizer, mostra também um individualismo egocêntrico muito grande, né? De muitas pessoas. Então, acho que no meio de tudo isso que a gente está vivendo, né? O Brasil agora alcançou 100 mil mortes, né? Os Estados Unidos também, várias nações. É um momento, como você disse muito bem, de repensar o nosso papel nessa trajetória existencial no planeta, né? Sim. Deixa eu dar um oi aqui para a Givanilma e Celandia Bento. Agora que eu parei para ler um pouquinho. Mas é muito bom, Rogério, você trazer isso. Concordo plenamente. Eu acho que veio à tona, sim, características nossas, assim, bem difíceis, né? De todos nós, da família. Eu acho que a internet evidenciou isso, mas isso é importante. A gente precisava olhar para isso. Isso faz parte do que a gente é. Então, assim, como passar para um novo nível dentro desse game, dessa escola da vida, se a gente nem se conhece ainda, né? Então, assim, vamos olhar para a gente e entender que a gente não é nenhum santinho. Vamos ver que dentro da gente moram monstros bem difíceis, assim, eu diria, né? E a gente precisa aprender a lidar, porque assim, o problema não é carregar os monstros, a gente carrega. Assim, não tem o que discutir. A questão é, eu sei lidar com ele, eu sei alimentar mais o meu lado luminoso e criativo do que o meu lado destrutivo. Tem uma historinha que se conta, né, que assim, uma criança perguntou, né, para um sábio ou para o pai dele, pai, eu sinto que às vezes eu sou muito mal e às vezes eu sou muito bom, por que isso acontece comigo? E aí o pai falou assim, filho, é porque da gente tem um lobo bom e um lobo mau. E aí a criança falou assim, mas às vezes eles brigam, e como é que eu vou saber quem vai ganhar? E aí o pai falou assim, vai ganhar o que você alimentar melhor. O que você alimentar mais. Então, assim, é importante a gente reconhecer que a gente tem um lobo bom e um lobo mau. A gente faz parte do ser humano, assim. Esse plano é o plano da dualidade. Se a gente Eros e Thanatos, né? Eros e Thanatos. Exato. Então, se a gente não fosse dual, não fosse luz e sombra, a gente não estava encarnado aqui. Então, assim, aqui ninguém é santo. Ou talvez seja santo e demônio ao mesmo tempo. Mas a gente tem que parar de apontar o dedo para o outro e perceber onde mora o nosso demônio e saber lidar com ele. Porque tem uma coisa que é assim, ó, a gente pode não estar manifestando o nosso demônio nesse momento, mas a energia de ódio, a energia de vingança, a raiva, todos esses sentimentos negativos que a gente carrega, que estão trancados e não são reconhecidos, ele está indo para esse corpo de dor coletivo. Ele está indo para a biosfera do planeta Terra. Assim, tudo que a gente sente, a gente emana. Nós somos seres vibracionais. Assim, a física quântica já provou isso há mais de 100 anos e ninguém ensina isso na escola ainda, né? Então, assim, é por isso que eu só falo disso hoje em dia, porque as pessoas estão criando um inferno, mas elas não têm consciência que elas estão fazendo isso. Então, assim, é um processo de co-criação da realidade que está acontecendo de maneira inconsciente. Então, assim, eu vou fazer minha parte em tudo que eu puder para que as pessoas entendam que elas são responsáveis por tudo que acontece com elas. O quanto elas podem estar se sabotando, né? Não, total. Ninguém é responsável pelo que acontece comigo. Ninguém. Eu estou onde eu me coloco, eu colho o que eu planto. Assim, não existe, no universo não existe uma mensagem chegar no endereço errado, não existe. Assim, a vida é de uma perfeição absurda, mas a gente só enxerga a perfeição quando a gente tem coragem. Porque, assim, como eu tenho dito, é papo de gente grande, assim. É você descobrir que não tem ninguém lá fora para você culpar. Você é o culpado de tudo que te acontece de bom e de ruim. Então, assim, tem que sair dessa infantilidade espiritual para admitir que é dessa maneira. Tem que parar de acusar o outro e encontrar a autorresponsabilidade. Assim. Esse é o primeiro passo. Então, assim, se a pessoa está vivendo um momento terrível, fui eu que fiz isso tudo acontecer.
Qual é o próximo passo para mudar a minha realidade? Assim, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa se conhecer e reconhecer que é ela que está causando todo estrago na vida dela. Porque ela tem justamente todos esses sabotadores, que tudo bem, faz parte do nosso ser, mas a gente precisa aprender a desativar, porque é isso, né? A gente está vivendo um momento de caos, mas, como diz Nietzsche, é do caos que nascem as estrelas, né? Então, eu vejo com bons olhos isso. E extrair de todo esse conflito, que na verdade é saudável, evoluir em escolhas mais sensatas, né? Sim. A gente tem que escolher o que a gente vai fazer com isso, né? Com essa lama. Porque a flor de lótus, né, que é uma flor tão maravilhosa e perfumosa, ela nasce da lama. E a lama, ela pode ser caldeirão de um florescimento maravilhoso, assim. A notícia que eu tenho de todos os avatares, todas as pessoas que passaram por esse planeta e que se iluminaram, é que antes de um processo de iluminação, que iluminação nada mais é do que ter essa lucidez, essa consciência sobre como você constrói a vida, né? Esse estado de cocriação. Então, antes dessas pessoas que passaram pelo mundo despertarem para o poder cocriativo deles mesmos, eles passaram por momentos muito difíceis emocionalmente. Então, assim, passar por um momento difícil e desafiador não é uma má notícia. Agora, o que a gente vai fazer com isso é que assim, é o checkmate, né? O que é que eu vou fazer com essa dificuldade, com essa dor que a gente está vivendo? Como é que eu vou sair dessa quarentena? Como é que eu vou sair desse isolamento? Eu vou voltar a tratar as pessoas de qualquer jeito? Eu vou voltar a valorizar os encontros, a família, a saúde, a natureza? Porque olha o que está acontecendo agora, né, Rogério? A natureza está muito bem, obrigada. Sim, eu tenho reparado. Ela nunca esteve tão bem sem a gente, ela nunca esteve tão bem sem a gente. O planeta Gaia não precisa da gente, a gente está atrapalhando a evolução do planeta. O planeta é um organismo vivo que está em ascensão vibracional. A vibração do planeta tá subindo. E se a gente continuar nessa densidade, nessa dualidade da disputa, do ódio, da separação, vem um vírus e limpa. Entendeu? Assim, a gente tem que prestar muita atenção a isso que a gente está vivendo agora. Assim, eu nem sei se tem alguém aqui, né, nesse momento no planeta capaz de construir esse mundo novo. A gente tem que fazer essa pergunta, né? Eu sou capaz de me modificar realmente? Eu sou capaz de ser o porteiro do meu prédio como irmão? Eu sou capaz de tratar as pessoas como semelhante? Eu sou capaz de reconhecer meu poder divino e o de todas as outras pessoas? Eu sou capaz de acordar para o fato de que o outro é só um espelho de mim mesmo? Então, assim, é muita ficha que precisa cair. São muitas reflexões para levar a essa percepção, a esse ideal de transcendência, né? Para levar a esse ideal de transcendência. Aí eu fico vendo, assim, eu acho que a gente realmente tem que entrar num estado de muito sofrimento para a gente acordar. Porque também tem aquela história, né? Ou aprende na dor, ou aprende no amor, ou aprende na dor, né? Então, assim, agora você me lembrou uma vez, há algum tempo atrás, na década de 90, eu tive um programa de rádio e eu entrevistei o Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart é que dizia muito isso, assim, Paulo, quando a pessoa está feliz, geralmente, ela vai viver a sua felicidade. O poeta, ele aprende na dor. Porque ele transmuta a dor, né? Ele transforma a dor em poesia. Mas a gente também pode transformar a alegria em poesia, né? Eu acho que o artista, ele também ele usa a sombra, né? Na arte, na expressão artística. A arte é esse canal onde a gente usa tudo, onde a gente não joga nada fora, né? A gente usa a beleza e a feiura do que nós somos. Então, é muito bonito mesmo. É interessante você trazer essa lembrança. E do Ferreira Goulart, tão maravilhoso.
O Chaplin no cinema, o Chaplin sabia traduzir isso no cinema como ninguém, né? A risonha melancolia do Carlitos, né? É, sim, sim. Mas a gente tem muito a aprender, assim. Eu vejo que a gente trata os povos que construíram o Brasil, a gente trata muito mal. Assim, cada vez que a gente desrespeita, que a gente maltrata um indígena, ou um negro, ou um branco, porque assim, todos são os povos, né? Todos são os povos. Então, assim, a gente não. Eu acho que é tão errado maltratar um povo originário, como é errado maltratar a parte branca colonizadora. Eu acho que é quase como se fosse a mesma atitude virada para o outro lado. Sim, e aí sim. Tem um curandeiro, um curador chamado Bert Hellinger, um alemão, criador da constelação familiar, que ele fala que a paz olha para frente, porque esses papéis de carrasco e vítima, eles só trocam de lugar, mas eles não se resolvem. Assim, um dia tem um que é vítima e o outro é carrasco, aí depois troca. Aí ficou oscilando, né? O carrasco vira vítima, mas o sofrimento é o mesmo, a dor é a mesma. Então, assim, só tem uma maneira de sair desse círculo kármico viciante, né? Que é o amor. É soltar. É falar assim, ok, você me maltratou, você matou meus ancestrais, e será que eu sou capaz de perdoar e de olhar para frente? Será que todos nós somos capazes de darmos as mãos? É uma pergunta, né, difícil, é um momento difícil. Eu vi que você está falando com alguém, tem a ver com o tempo? Não, ele tá só. A gente tem ainda mais 5 minutinhos. Mas tá ótimo. A gente conversa, hein? Eu acredito muito nisso. Falando. Obrigada, Érica, bem-vinda. A Débora falou de novo. A gente não se respeita como seres dignos. Exatamente, Débora. Aí a gente nem se sente merecedor. Compaixão parece estar fora de moda. Isso é tão triste. Grandes autoridades do país defendem o egoísmo e o ódio. Mas a gente tem que. Não, a gente não deve olhar para fora. A gente não deve olhar para o outro que está lá fora. A gente deve olhar para o egoísta que existe dentro da gente, né? Eu tenho um amigo que fala, né? O Prembaba, ele fala. Esqueça a montanha de defeito do outro e se concentre no grão de defeito que mora dentro de você. Então, assim, porque a montanha de defeito do outro, eu não posso fazer nada. Agora, o meu grãozinho de defeito, né? Você consegue trabalhar, É esse que eu tenho que trabalhar. Então, assim, não adianta. Porque enquanto a gente desperdiça energia condenando quem está fora, a gente não faz o nosso trabalho interno. Assim, a gente fica, né, se desgastando com o outro. O outro é problema do outro, né? Assim, claro que a gente coletivamente pode ter ações, né, emergenciais. Por exemplo, estão matando os índios no Brasil, os indígenas, os povos originários, os donos legítimos dessa terra. Estão matando. O que a gente pode fazer para é quase como se fosse assim uma ação emergencial reativa, né, para impedir caso de vida ou morte, assim, como medicina alopática, né? Ela não resolve o problema, mas ela resolve o sintoma. Então, assim, estão matando os indígenas. Esse é um sintoma grave. Como é que a gente pode parar com isso? Como é que a gente pode se manifestar para que isso não aconteça? Mas o problema não nasce aí. Esse é um sintoma. Esse é o efeito. É a ponta do iceberg. Exatamente. Esse é o efeito de uma inconsciência de que somos todos um, né? De que esse é um planeta vivo, de que os povos originários têm a chave da sabedoria, da conexão com a felicidade, com a harmonia com a natureza. Então, assim, é um desconhecimento, é uma grande ignorância. Esse é o ponto da doença, né? Esse é o câncer. Então, assim, não adianta a gente ficar matando quem matou. Isso não resolve o problema. Claro, a gente tem que... Só alimenta o ciclo do ódio, né? Só alimenta o ciclo do ódio, né? O ciclo do ódio. Agora, se tem alguém louco, né, atirando para todo lado, a gente vai ter que segurar o cara. Assim. Alguma coisa precisa ser feita.
feita, né? É. Agora o que, né, minha gente? O que que a gente pode fazer? Eu acho que Nossa, conversas, reflexões, como que a gente está tendo agora, ajuda muito, né? E as pessoas todas, não é? Cada ajuda. vez E mais a gente replicar está esse tipo. jogando essa energia também É, de amor e de compreensão e de consciência para esse campo unificado de consciência. Porque, assim, é muito mais, até hoje tem tido muito mais vibração de ódio do que de união. Então, assim, é preciso equilibrar a balança, assim. É quase como se o mundo todo, na parte dos humanos, fosse só guerra. Porque a gente carrega uma guerra dentro da gente. Tudo que se manifesta lá fora é um reflexo do que a gente carrega. do que No está momento dentro. que a gente pacificar nosso coração, no momento que a gente se harmonizar internamente, o mundo lá fora vai refletir essa harmonia, né? Vai refletir essa harmonia, né? Agora, para Oi. o nosso tempo, infelizmente, ainda está encerrando, e eu queria aproveitá-lo. Você tem 3 filmes que, se não fosse a pandemia, já teriam saído, né? Que é A Batalha de Shangri-La, A Espera de Liz e Além de Nós. Existe alguma possibilidade de eles saírem no streaming? Ah, é possível. Eu não sei até, eu nem tenho tido contato com os diretores, mas é possível sim, eu acho que vai rolar isso. Aí eu aviso para todo mundo. Tá bom. Olha aí, Ingrid, que mensagem